cuidando. Nós sabemos que o pastorado é uma vocação. Um serviço meio ingrato às vezes. Lá fora chamam a gente de ladrão, de que mais? Estelionatário, entre outras coisas. Por outro lado, quando nós adentramos uma comunidade como essa, nós somos tratados com amor, com carinho. Eu quero agradecer, gente. Cada um de vocês que cuidam de nós, pastores, nos respeitam, nos escutam principalmente. Embora todas as dificuldades que nós enfrentamos, é um prazer pastorear essa igreja, amém? Principalmente eu que sou um pastor de muitos e muitos anos, né? Eu tenho muito tempo de bagagem. Vocês veem a minha barba branca, né, do pastorado. Mesmo assim, nunca houve falta de respeito. Pelo contrário, às vezes eu fico constrangido com o amor e o carinho de vocês, amém? Deus abençoe a vida de vocês e de todos os pastores dessa igreja, amém? Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Você que não achou, pode acompanhar com a gente pelo projetor. E o texto diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Amém? Somente até aí. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. Ministra o que é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que possamos, Senhor, sair daqui refrigerados, Senhor, cheios do teu amor e do teu Espírito. Nos guia, Senhor, para um ambiente de paz e de adoração. Como bom pastor, nos pastoreia nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos muito de ti. Repreende todo o mal, Senhor, tudo que vem para roubar a tua palavra de nós. Cansaço, desânimos, situações externas. Precisamos ser cheios do teu amor, cheios da virtude do Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus, pode se assentar. Depois que você sentar, você pode aplaudir Jesus bem forte, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como eu digo de todos os textos da Bíblia a qual eu leio, né? Esse texto é um texto lindo. E que Jesus, Ele é o personagem principal junto de seus discípulos. E a gente vê algumas coisas acontecendo no ministério de Jesus, né? O primeiro milagre de Jesus é num casamento. Quando Ele percebe que a alegria da festa acabou, que o vinho acabou. E imagina, você prepara durante anos esse casamento e no dia da festa falta o vinho. O desespero que o noivo ia ficar, que a noiva deveria ficar também. De repente Jesus, vocês sabem da minha mente, né? Não vou falar que minha imaginação é fértil, que daí é chovendo molhado. Eu fico imaginando na hora que Jesus levanta assim da cadeira, aquela luz resplandecendo sobre ele, um negócio brilhando assim, e Jesus falando, calma, 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 vai acontecer alguma coisa. Foi desse jeito? Não foi desse jeito. Maria teve que chegar em Jesus e falar, faltou vinho. Aí Jesus falou, mulher, olha, desculpa, não é chegada a minha hora. Aí a mulher, Maria, cheia da graça. Cadê as Marias dessa igreja? Tem só uma Maria aqui? Tem mais Maria, né? Olha, cheia da graça. E cheia de graça também. Assim, fiquem calmos, faça tudo que Jesus mandar. Jesus, né, igreja? Assim, constrangido com uma boa Maria, diz, mãe é mãe, eu vou obedecer. E aí, executa-se o primeiro milagre de Jesus. Eu acho interessante porque o primeiro milagre de Jesus é numa festa. Não é curando um enfermo, não é fazendo algo miraculoso diante dos seus discípulos, é numa festa.
E quando nós vemos a trajetória inicial de Jesus, nós vemos que ele vem para abalar as situações dogmáticas, no que se diz respeito à igreja, às doutrinas, aos judeus, à lei, à Torá. E também ele vem para abalar a sociedade como um todo. Quem aqui já foi abalado por Jesus Cristo? Amém. Sabendo que ele veio para abalar, Isaías, abre por favor, Isaías capítulo 53, versículo 2. Nós vamos ver um abalo que Isaías vai trazer alguns anos de Jesus vir. Isaías é o profeta messiânico, ele anuncia as características de um Jesus que viria. Como ele seria, qual que seria a sua face, quais seriam os seus poderes, como que ele iria se manifestar. Isaías capítulo 53, versículo 2. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Jesus era lindo. Você olhava para ele e falava: esse é o rei dos judeus. Versículo 3. Era desprezado, ele era bajulado. Ele chegava, todo mundo parava para receber ele. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. Mas a expressão desse Deus, desse Jesus que não via beleza nenhum nele, se manifesta no versículo 4. Coloca aí, Romulo, por favor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, o oprimido. Essa é a característica de Jesus. Essa é a característica do Rei dos Reis, daquele em que Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, daquele que o próprio Deus diz: não virá ninguém a mim, a não ser que confesse Jesus Cristo como Salvador. Um homem que não tinha beleza, não tinha grandes virtudes, não tinha nenhum glamour, mas era Deus. Capítulo 5 que nós lemos é o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós. São 8 bem-aventuranças, e eu quero tratar com vocês sobre essas bem-aventuranças. E conforme eu for falando, eu peço que você deixe a sua mente ligada, mas ao mesmo tempo que te remeta a algumas situações. Porque as bem-aventuranças que Jesus vai falar aqui, eu quero adiantar para vocês que não tem como que eu posso dizer, nenhuma graduação teológica. As bem-aventuranças de Jesus aqui não tem nenhum glamour no ponto de vista humano. Mas se tem alguém aqui que quer ser chamado amigo de Deus, um verdadeiro cristão, tem alguém aqui que quer ser isso? Nós precisamos viver essas bem-aventuranças. No capítulo 5, no versículo 3, Jesus, passando a ensinar os seus discípulos, disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. A primeira bem-aventurança é um tapa na cara de uma sociedade judaica. São 660 leis. De Gênesis até Deuteronômio, você vai ver diversos tipos de leis sendo estabelecidas. Rituais, leis doutrinárias, lei de vestimenta. Gente, eu estava lendo Levíticos esses dias. Tem lei para tudo, para qualquer coisa. Tem lei para o corte de barba, tudo que você quiser assinar tem. E essas leis, elas tinham como intuito mostrar para o ser humano que ele não poderia cumpri-las 100%.
Porque se cumprisse a 100%, esses homens seriam perfeitos, mas perfeitos só Deus é. Só que aquela sociedade, ela pegou esses mandamentos e começou a interpretar esses mandamentos. E alguns começaram a interpretar de uma forma e de outra. Um dos mandamentos é que Jesus vai bater de frente com os fariseus. Quando os fariseus disseram, mas Jesus, seus discípulos lavam as mãos e não sei o quê. Aí Jesus diz assim, vocês adoram falar sobre os mandamentos. Vocês são excelentes em citá-los. Mas está escrito no livro, em que se o homem desonrar o seu pai e sua mãe, que seja punido com morte. E quantos de vocês mataram aqueles que assim fizeram? Aí ficou um fariseu olhando para a cara do outro, tipo assim, Jesus, é que não é bem assim, né? E aí Jesus, nessa primeira bem-aventurança, ele diz assim, bem-aventurados pobres em espírito. Porque ele está dizendo, gente, que não é sobre um aprofundamento teológico gigantesco. Não é sobre olhar para a Bíblia e se achar doutor dela, ou achar superioridade em algo em que nós conseguimos ler. Muitos de nós aqui, Igreja do Senhor, olhamos às vezes para algumas pessoas de fora e pensamos, essas pessoas não têm graça, essas pessoas não têm Deus, essas pessoas não têm o que tenho, porque eu leio a Bíblia, eu faço o jejum, eu oro, eu vou ao monte, eu desço aos vales. E tudo isso parece que nós estamos arrotando uma arrogância. E Jesus, a primeira coisa que ele diz, para quem quer ser seguidor dele, bem-aventurados sois vós, que sois pobres em espírito, que entendem que sem Deus nada podemos fazer. Que quanto mais eu leio a Bíblia, mais miserável, mais pobre, mais cego eu sou. Porque quando eu me deparo com a presença santífica de Deus, eu percebo que não tem beleza nenhuma em mim. Há um reformador que ele diz, se você achar alguma coisa de boa em mim, é Cristo. O que for de mal, sou eu mesmo. Bem-aventurados sois vós, que sois pobres em espírito. Sabe por quê? Porque deles é o reino dos céus. Se você quer ir para o céu, quem quer ir para o céu junto comigo? Então sejamos pobres em espírito, que tenhamos desejo em buscar a presença de Deus, a palavra dele, mas não pela arrogância do nosso coração, mas pelo desejo incessante de ver ele plenamente. Segundo, no versículo 4, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Cadê os homens dessa igreja? Levantem as mãos aí. Isso. Eu acho que de tantos homens, vocês ergueram até com um pouquinho mais de vontade dessa vez, né? Estou gostando de ver. Nós homens temos uma coisa com a gente. Nós aprendemos isso. E isso se replica de geração em geração. Homem que é homem não chora. É isso? Meu avô, verdade, assim, ó. O lencinho tá aí? Tá aí, né? Quantos de nós já ouvimos isso, né? Quantos de nós... Agora, vou abrir... Não deixar só os homens nessa fria comigo, não. Fala a igreja toda. Quantos de nós, às vezes, já nos deixamos não chorar? Vamos lá, vou melhorar a minha dicção. Quantos de nós deixamos de chorar quando tivemos vontade? Você já engoliu o choro alguma vez? A avó já embargou alguma vez, você segurou para não chorar? Já teve vezes em que você foi orar, foi buscar a Deus, foi conversar com alguém, e você ficou se fingindo de forte para não chorar? A lágrima escorrendo no rosto, mas você está aqui, possudo, forte. É ou não é? Só eu sou assim? E quando nós aprendemos, gente, que Jesus nos chama para ser contraculturais, nós aprendemos um ato que é libertador, que é chorar.
Quando você vê alguém aqui chorando nessa igreja, você vê que a pessoa está de mão erguida, e chorando, e chorando, e chorando. Posso te dar um conselho? Não atrapalhe esse momento, não. Não mexe nela, não. Não fica olhando para ela. Deixa a pessoa chorar de verdade. Sabe por quê? Às vezes ela veio aqui chorar por coisas que estão acontecendo lá na casa dela. Às vezes ele veio aqui chorar por coisas que estão acontecendo lá no serviço dele. E que não pode falar em casa. Não consegue se expressar lá no seu momento de intimidade. Mas quando chega aqui, meu irmão, não tem ninguém que segura. O louvor começa a tocar, a palavra começa a mexer, aí o homem durão começa a chorar mesmo, a mulher começa a chorar. Deixa eu te dar um recado, deixa essa pessoa chorar, pelo amor de Deus. Deixa chorar, porque enquanto as lágrimas estão caindo, Jesus está trazendo consolo sobre ela. O reino de Deus não é de homens e mulheres fortes, não. É de homens e mulheres que se prostram perante a Deus. Você entrou aqui, meu irmão, você tem, tá liberado. Chora mesmo. Chora, porque vocês serão consolados. Consolados. Quem aqui precisa de consolo de Deus? Então chora. Chora. Tem um louvor antigo, né? Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. O céu se comove na hora e vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase que só Deus tem o poder de interpretar. O crente chora pra Ele porque sabe que Ele é o único, Ele é o único que pode consolar. Vamos juntos, quem chora pra Deus tem resposta. Ver a lágrima do crente não agir. Comove na hora e vem a vitória. Não há no mundo quem possa impedir. Ninguém pode impedir seu choro, amém? Bem-aventurado os pobres em espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Existiu alguns anos atrás, não era vivo enquanto esse grande pastor pisou aqui na terra. Acredito que ninguém dessa igreja vai conhecer, porque são todos crentes, assim como eu. Pastor Raul Seixas, né? Alguém conhece ele aí? Ele tem uma música que eu acho interessantíssima. Eu não vou cantar, porque eu posso ser destituído do meu cargo no dia do pastor. Não é interessante. Mas eu vou ler aqui as falas desse homem. Mamãe, eu não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Aí o refrão é: eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durando Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar para a história, é com vocês. Essa música,
rompeu gerações. Geração de pessoas sem fome e sede de justiça. Se você pegar essa letra toda, assim, vamos tirar o contexto aqui. A música é boa, bem tocada, a voz é legal, mas você pega a letra dela, ele fala sobre algumas coisas que poderiam mudar a vida de pessoas diretamente. Ele fala sobre ser prefeito. Prefeito é a maior autoridade no município. Pasme, o prefeito tem mais poder do que um governador e um presidente dentro da cidade. Se tem um homem de Deus dentro da prefeitura, você pode ver que a cidade pode evoluir. Ah, mas não, você prefeito, alguém vai querer me assassinar. Essas são as frases dele. Em uma determinada parte ele diz que terminar a história pendurado numa cruz. São puras covardias. E gente, sabe o que me chama a atenção? E aqui, o pastor não veio falar de política não. Mas é porque eu não vi nenhuma comoção com o rombo que nós tivemos no INSS, de milhões e milhões de idosos tendo os seus benefícios roubados, surrupiados. Homens e mulheres que passaram sua vida inteira trabalhando, que choraram para conseguir aquilo. Mas nós temos medo de sermos justos com eles. Nós somos o povo em que nós conseguimos passar e olhar pessoas em situação de rua. E antes do nosso coração queimar pela ajuda, se queima pelo... O que será que aconteceu com ele? O que será que ele fez? Nós somos pessoas que temos um senso de justiça extremamente, fluido, assim. O que é justo para um, não é justo para o outro. Ah, não, é pouca coisa. Hoje nós vemos, falando da igreja de Cristo, gente. A igreja virou comércio, o pastor virou empresário. E aí a gente às vezes aplaude essas coisas e a gente acha lindo. Só que não. E eu estou vendo Deus, Ele levantando nessa geração, nesse tempo, pastores, homens. Gente, homens de Deus. Antes, as igrejas, quando elas cresciam, elas iam para os centros da cidade, ou alugavam um grande salão. E eu tenho visto um movimento de alguns pastores, que eu tenho visto Deus agindo. Porque os pastores eles estão saindo do meio das grandes cidades, e eles estão começando a ir para dentro dos bairros. E aquela estrutura mega, gigantesca, que tinha lá no meio da cidade, com estacionamento e tudo mais, agora está indo lá nos bairros periféricos, que estão às vezes sem água, sem comida, estão levando escola para as crianças aprenderem a ler e escrever, estão levando saneamento básico, meninas que não têm muitas vezes saúde menstrual, não sabem o que é um absorvente, a igreja está entrando nesses lugares e transformando a situação. Isso é sede de justiça. Nós precisamos nos colocar, não como revolucionários, mas como revolucionadores. Pastor, eu não tenho dinheiro para fazer determinada coisa. Eu não tenho poder aquisitivo. Você tem poder de influência. A pessoa que senta no seu lado pode estar passando os momentos de maior devastação da vida dela. Você tem poder de influenciar essa pessoa. Vamos começar a clamar por justiça. Você quer ver o momento em que Deus ele vai descer com avivamento sobre a igreja? Quando a igreja começar a clamar por justiça. Quando nós começarmos a parar de ter medo de pedir a justiça de Deus, aí ele vai vir, gente. E quando ele vier com justiça, vai abalar tudo, principalmente as portas do inferno, que assim ele disse, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem vai orar por justiça? Raul Seixas está amarrado em nome de Jesus. Que se levantem prefeitos, missionários, homens e mulheres, jovens, crianças, cheios do poder de Deus, buscando a graça e o poder dele. Na hora do louvor a gente estava vendo aqui a luzinha. Gente, Deus está levantando uma geração poderosa. Poderosa. Que
clama por justiça, que clama por nosso Jesus trazer justiça. Justiça pelos nossos irmãos que estão morrendo, justiça pelos nossos irmãos que estão passando fome. Que o Senhor venha com justiça. Versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Posso falar aqui em termos rasgados? Já citei Raul, agora posso falar qualquer coisa, né? Bem-aventurados trouxas. Bem-aventurados trouxas. Sabe aqueles que vê misericórdia em tudo, que toma prejuízo das coisas, que muitas das vezes se coloca em ponto de perda para não brigar, para não perder o juízo, a paz, que tem misericórdia, que vê o irmão caído e ainda assim consegue dar as mãos para ele, que vê alguém com frio e consegue dar a sua roupa. Vocês já devem ter visto o baixinho, né? Que eu moro na casa dele, esses dias ele veio aqui. Ele é um exemplo disso para mim. Todo dia de manhã ele pega lá, ele compra um sacão daqueles de 10 quilos de ração. Aí ele abre a porta lá do portão, coloca um monte de raçãozinha lá. Aí os cachorros da rua vêm tudo. Aí vem, come. Aí ele vira e mexe, ele fala assim, não fica incomodado com isso não. Eu não sou nada entendedor da palavra. Mas às vezes Jesus ele vem como um desses, né? Vem como um mendigo, né? Todo dia, ele trabalha aqui numa hamburgueria. Aí ele fala isso com o maior orgulho. Meu filho é um bom filho, é um homem bom. Porque quando eu comecei a trabalhar com ele, eu falei assim, filho, tem como a gente deixar 5 lanches guardados para os homens, para os moradores de rua? Quando eles passarem aqui, a gente dá um lanchinho para eles. Aí o filho dele dá e ele fala assim, nossa, eu fico tão feliz. Esses dias foram lá, foi um travesti. E junto com ele o seu marido. Na hora que eu vi ele chegando, eu coloquei uma mesa para eles lá. Eu falei, filho, eu posso comprar uma batata para ele? Eu posso comprar refrigerantes para ele? Senta aqui, vai. Toma um pouquinho aqui o refrigerante. Não vai ter que pagar nada não, tem que pagar nada não. Pastor, às vezes Jesus vem como um desses, né? Precisamos ser mais misericordiosos. Misericórdia, sabe por quê? Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Lembra um dia que alguém foi misericordioso com você? Lembra um dia que você merecia ser expulso e alguém te abraçou? O dia que alguém tinha que te jogar fora e ela cuidou de você? Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurado é misericórdia. Não é teologia, é misericórdia. Bem-aventurados trouxas, né? Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os bobos, os ingênuos, os engraçadinhos. Sabe aquela pessoa que você está sempre naquela vibe boa, às vezes até raiva. A pessoa não vê maldade em nada, em ninguém. Às vezes está sendo passado para trás, mesmo assim está sorrindo, está amando. Que pessoa bem-aventurada, gente. Ela vai ver Deus. Enoque só tem um trechinho na Bíblia sobre ele. E diz assim: andou com Deus. Essa é a característica dele. Andou com Deus. Fica imaginando Enoque passando a situação da vida dele, e ele pensando: estou com Deus. Lá no jardim do Éden, Papai do céu descia todo virar de tarde para passear junto com os seus. Imagina comigo, 5, 6 horas da tarde, depois daquele dia difícil, trabalhoso, agora você vai ter que pegar o metrô, o ônibus, aquele desespero, e aí você ouve a voz do papai dizendo: filho, é a nossa hora de conversar, filho.
É a nossa hora. Aí não tem como segurar o sorriso. Aí a gente fica igual bobo mesmo. Bem-aventurados puros de coração. Eu tenho aprendido a amar as crianças dessa igreja com muita intensidade. De doer, gente. Eu amo de verdade. Porque às vezes eu chego e elas vêm me abraçar. Hoje a Elozinha veio me trazer uma cartinha de dia do pastor. Elas me abraçam. O que eu ofereci para elas? Não ofereci nada. Não comprei de forma alguma, mas elas têm um coração bom. Elas viram em mim alguma coisa que chamou a atenção delas. E por chamar a atenção delas, elas me abraçam, me dão carinho. Só posso fazer o mesmo por elas. E é por isso que quando a multidão estava toda pavorosa, querendo chegar em Jesus, eu sou senador, quero passar na frente, eu sou... Não, deixe vir para minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Que possamos ser como crianças. 5, versículo 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem é que é colérico? Nervoso? Levanta a mão. Não. Todo mundo sabe que vai vir uma pedrada aí. Precisa ser corajoso. Levanta a mão. Quem já disse a seguinte frase? Calma, irmão Sebastião. Segura um pouquinho. Você vai ver. O senhor vai ver a frase. O senhor vai ver. O senhor vai pular na cadeira comigo. Eu não levo desaforo pra casa. Nós somos seres irritadícios, nervosos, e nós não queremos levar desaforo para casa, gente. Pensa, gente, eu lembro de uma humilhação que eu passei no meu serviço, que eu fiquei sem fala. Eu acho que eu já devo até ter contado aqui alguma vez. Meu chefe, eu trabalhava na loja, e o pessoal mandava, às vezes passava na loja, deixava um currículo, alguma coisa assim. Eu ia deixando, e toda vez que o patrão passava, chegou o teu currículo, pegava, levava e acabou. Teve um dia que ele passou, meu patrão passou, e isso que ele passou foi assim, deixaram o currículo aqui. Gente, eu tomei um esculacho. E o cara que gritou tanto comigo, mas gritou tanto, mas tanto. Sabe a pergunta que eu fiz sobre chorar? Foi exatamente a vontade que eu tive ali. E ele me descascou de uma forma. Sim, sem motivo nenhum. Hoje cabe até processo esse tipo de coisa. E eu lembro que eu fiquei assim, parado, olhando para ele. Eu não via a palavra para responder, sabe? Não via a palavra. E foi, voltou. E aí depois ele chegou em mim. Falou, Vitor, desculpa. Perdi a cabeça. Está acontecendo os problemas aqui dentro, você não tem nada a ver com isso. Me desculpa. Desculpa resolve as coisas? Às vezes não, gente. Ninguém estava lá na loja comigo. As pessoas ouviram ele gritar. Pedir desculpa depois num particular, poxa, é fácil. E eu fiquei com aquilo. Passado alguns meses, a gente estava passando um momento de empresa muito ruim, muito complicado. A gente não estava dentro das nossas funções. Eu já estava prestes a sair. Aí eu cheguei nele e falei assim, olha, eu preciso disso. Está acontecendo isso. Daí ele me descascou de novo. Falou um monte de besteira para mim. Passou uma semana. Um outro funcionário foi lá. Só que não foi igual o Vitor. Que sentou, chamou para conversar. Esse não. Às vezes dá vontade de não ser pacificador. Esse menino fez um escândalo na empresa. Eu vou te processar quando eu sair daqui. Agora já era. Bem feito. Aí na hora meu coração é isso aí. Tô falando, gente. Por isso que vocês têm que levantar a mão. Para mim não seja o único pecador aqui. E aí, passada essa situação,
Aí ele, em público dessa vez, o Vitor me cobrou as mesmas coisas. As mesmas coisas que foram cobradas pelo outro. Só que ele não ousou levantar a voz para mim. Não me desrespeitou. Não fez barulho. Então, sua carteira vai ser ajustada, seu salário vai ser ajustado. Em público. Às vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Mas Deus nos chama para ser pacificador. Nós somos mediadores de conflitos. Nós precisamos intervir, gente. A situação está desesperada. Seja a voz de paz. Está tudo parecendo que vai cair. Seja a voz de paz. Nós precisamos pacificar. Então vamos mudar a nossa frase. Em vez de eu não levo o desaforo para casa, eu levo Jesus para minha casa. Porque lá em casa eu posso chorar com Ele, posso falar as verdades do meu coração para Ele. E Ele diz assim: aqueles que me honram no oculto, no secreto, eu os honrarei publicamente. Não preciso mais me espernear, bagunçar não. O meu Deus me justifica. Oh! 5, 10 e 11, e eu finalizo. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e medindo, disserem todo mal por minha causa. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Nós somos os quadrados, religiosos, homofóbicos. Que mais? Vamos lá, ladrão, que mais? Bobo, que abre mão de tudo, inconsequente. Na academia nós somos burros, ludibriados, sem intelectualidade. Tudo isso